Eu cheguei na escola de música no ano de 1979. Eu ia fazer 10 anos. E quando eu passava lá pelo hall de entrada da escola, o salão de orquestra ficava lá embaixo nessa época, eu parava para ver a orquestra ensaiar. E muitas vezes eu deixei de ir para aula de piano porque eu ficava assistindo o ensaio da orquestra. A orquestra tinha uma grande função didática, quer dizer, a orquestra tinha um sentido de preparar pessoal, tinha um sentido de despertar a população de Salvador e a população baiana para a importância, a significação da universidade ter uma boa orquestra. Uma orquestra, o que é uma orquestra, meu Deus? Uma orquestra é uma máquina de construir fantasia, é uma máquina de imaginário. E nós tivemos a sorte de que a Universidade Federal da Bahia, através de Edgar Santos, decidiu investir nessa direção, decidiu investir em criar uma máquina de imaginário. Historicamente, há umas questões muito curiosas acerca da Osúfriga, porque ela está com 64 anos e hoje a gente pode dizer que a Osúfriga é a mais antiga orquestra em Salvador em atividade contínua. Em 1954, quando o reitor Edgar Santos ele teve toda a ideia da constituição dos movimentos, da atividade artística na universidade, uma das primeiras coisas que ele fez foi os seminários de música, os seminários livres de música, que funcionavam não como escola. Eram atividades que recebia professores convidados durante um certo tempo, e essas atividades eram feitas ali, aconteciam aulas, masterclasses, palestras, atividades diversas. Exatamente para dar suporte a essas atividades de seminários de música, precisava-se de uma orquestra. Então, em 54, no nascimento de seminários de música, nasceu a Orquestra Sinfônica da UFBA e o Madrigal. Esses dois grupos nasceram antes da Escola de Música, que só veio nascer como escola em 58. Nós tivemos a sorte de que a Universidade Federal da Bahia, através de Edgar Santos, decidiu investir nessa direção, decidiu investir em criar uma máquina de imaginário. Isto foi muito importante na visão de Edgar Santos como estimulador das artes em geral, mas muito particularmente estimulador da música através de uma orquestra que foi realmente muito melhorada à medida que progrediu na qualidade dos seus músicos, na importância do seu repertório, e foi, portanto, um instrumento, digamos assim, muito importante do desenvolvimento cultural da cidade de Salvador e da Bahia e do Brasil. Nessa primeira década, a gente ainda não tem uma afirmação clara de que a orquestra é coisa nossa, de que essa máquina de fantasia vai ser usada por compositores baianos e brasileiros. Isso começa a surgir na década de 60. Parte desses 64 anos, ela esteve como a única orquestra ativa em Salvador. E a gente sabe que é difícil institucionalmente garantir uma orquestra, é caro. Mas depois dessa estabilidade conseguida, imagine, surge o desafio e passa a ser a ênfase, uma das ênfases da orquestra, a presença de compositores baianos, compositores brasileiros compondo para a orquestra.
Isso é uma grande novidade, é algo que gera uma certa tensão, alguns músicos reagem, a instituição reafirma que essa é a sua direção e passa a ser daí em diante uma marca que vem até hoje. A gente fala já de 60 anos do movimento de composição na Bahia, e esse movimento de composição está muito ligado à história da orquestra, né? Foi o começo, digamos assim, da intromissão da universidade nesse processo de estímulo à arte da música, e encontrou no povo baiano um desejo também de participar de tudo isso, e que foi enormemente suportado pela participação da universidade. E ela nasceu num momento em que a música de orquestra, a música sinfônica em Salvador, estava num período de relativa fraqueza. Então, nesse ambiente é que ela se mantém durante um bom tempo como o único veículo que fazia aquela atividade. As pessoas que ainda guardam memórias dessa época têm assim, muito carinho de lembrar que se queria ouvir música sinfônica tinha que ver a UFBA, porque era o único ambiente em que isso acontecia. Enquanto sinfônica, nós pudemos, felizmente neste momento, contar com tudo aquilo que uma orquestra sinfônica precisa para funcionar. Ela é composta de um núcleo mínimo de funcionários técnicos músicos, e nesse núcleo mínimo nós temos todos os alunos que fazem atividade de prática de conjunto na orquestra. Ela tem, desde o ano passado, 2 programações distintas, uma delas feita basicamente com os nossos servidores técnicos, é um grupo de aproximadamente 35 integrantes, e a programação maior, o outro bloco de programação, é aquele que trabalha com todos os alunos que estão em prática de conjunto na escola, que ela chega a fazer performances com 80, 86 membros. É um laboratório vivo, então não é apenas uma orquestra que, vamos dizer assim, mantém esse tesouro da cultura universal aqui acessível para a comunidade. É o laboratório que forma instrumentista, que forma cantores, que forma maestros, que executa as obras dos alunos de composição, que serve de laboratório de experimentação para os nossos professores de composição, nossos compositores. O aluno da escola de música, um dos diferenciais da nossa escola é isso, que ele pode escrever coisas e essas coisas serem lidas ou mesmo tocadas, executadas pela orquestra. Isso faz toda a diferença. Então, mesmo antes que a escola de música nascesse como escola, quando ainda éramos seminário, a orquestra foi concebida como aquilo que daria suporte a essa atividade. Em essência, é isso que nós tentamos continuar a fazer com ela. Nesses papéis de criação, de laboratório, de intercâmbio, de sinapse com o mundo, a orquestra se firma como essa máquina de fantasia, essa máquina de imaginário, que é uma máquina de conhecimento, né? E onde é o lugar onde isso acontece? É aqui, nesse salão. Então, a reitoria da UFBA passou a ser e é a casa da Orquestra Sinfônica da UFBA, né? Esse aqui é muito mais do que um auditório para a orquestra, né? É o lugar onde ela acontece. Nós conhecemos milimetricamente as variáveis acústicas daqui. O fato desse auditório ter o fundo arredondado fez uma diferença enorme, porque isso aumenta a reverberação e é muito bom para determinado repertório. Eu fui diretor da Escola de Música durante 4 anos, portanto, eu fui a liderança da programação. Então, lembro de termos feito o Requiem de Mozart, a reitoria entupida de gente, até como acontece até hoje. Eu acho que a UFBA é uma orquestra de músicos felizes. Eu acho que esse é o maior diferencial que a gente vê aqui. Você vê no ensaio, todo mundo sorri e todo mundo gosta de estar aqui. É uma sensação maravilhosa fazer música com muitas pessoas, todos em prol de um só objetivo. Construir o mundo e fazer as pessoas viajarem através da música.
a gente usa a música para poder expressar os nossos sentimentos através dos sonhos, né? Então, quando você entende isso, quando você pesquisa a obra de um compositor e você sabe o que ele está querendo passar através daquilo, você enxerga tudo o que o compositor quis falar ali na sua frente, sabe? Então, eu quero trazer isso para as pessoas. Eu quero que cada vez mais pessoas tenham o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. A minha formação se deve, como compositor, em grande parte, a alguns desses experimentos. A minha formação dependeu de peças que a orquestra tocou. Então, na década de 70, na década de 80 e até hoje, mas no período de formação faz toda a diferença. Você escreve uma música e vai ouvir, vai ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né? Nessa mesma orquestra, eu tive boa parte da minha formação de conhecer repertório sinfônico. Nesta mesma orquestra, eu cursei o meu mestrado. Nesta mesma orquestra, eu fiz um dos meus doutorados. Virei diretor dessa orquestra. Então, hoje eu estou diretor da Escola de Música, mas não deixei de ser diretor da USUFBA. Então, pessoalmente, para mim, a boa parte da minha vida foi construída com essa orquestra. Essa é a razão de ser dela na minha vida.